Hoje nós vamos falar sobre inovações que surgiram no ramo da mecatrônica e seus impactos, como o trabalho de 107 da disciplina de impactos ambientais. O IoT, também conhecido como Internet das Coisas, foi possibilitado por avanços tecnológicos recentes, como a conectividade e os sensores de baixo custo. Um dos pontos positivos dessa tecnologia em relação ao meio ambiente é a permissão de monitoramentos, que permitem, se a Internet das Coisas foi possibilitada por avanços tecnológicos recentes, como a conectividade e os sensores de baixo custo. Um dos pontos positivos dessa tecnologia em relação ao meio ambiente é que eles permitem monitoramentos, o que facilita o monitoramento ambiental. Além disso, por facilitar a comunicação de diferentes processos com poucos impactos ambientais, ele elimina a necessidade de alguns transportes de informações que anteriormente eram feitos fisicamente. A coleta de dados também permite a otimização de processos, reduzindo os impactos de tal no meio ambiente. No entanto, há também pontos negativos. A necessidade de reciclagem de danos ambientais, a necessidade de reciclagem dos componentes após seu descarte para evitar os danos ambientais. Ainda, o maior gasto energético ocorre graças à necessidade de conectividade e diversos aparelhos eletrônicos necessários para manter essa técnica ativa. Agora nós vamos falar um pouco sobre os carros autônomos, que são a tecnologia que está em bastante evidência ultimamente e tende a ficar mais ainda no futuro próximo. Os carros autônomos são considerados o futuro da indústria automobilística, e grande parte disso é em função dos impactos positivos que elas têm no meio ambiente. Um desses impactos é a economia de combustível, gerada por menos congestionamentos. Isso porque quando a gente tem uma quantidade suficiente de carros conectada numa malha de sistemas, é possível ver qual é o melhor caminho a se seguir. E assim os carros não precisam ficar parados gastando combustíveis. Outro impacto positivo é a mudança da matriz energética. Isso porque as indústrias que investem em carros autônomos geralmente também investem em carros elétricos, o que promove uma mudança do uso de combustíveis fósseis para energia elétrica, uma energia mais limpa. Além disso, também diminui-se o risco de acidentes com os carros dirigidos por inteligências artificiais. Isso também reduz a quantidade de peças de carros que a gente acaba perdendo por conta desses acidentes, reduzindo o uso de matéria-prima. Mas também há alguns pontos negativos nos carros autônomos. Um desses é incentivo à utilização de carros individuais, gerando aumento da frota. Isso acontece porque com carros autônomos não precisa ter uma pessoa 100% focada em dirigir, e isso acaba dando tempo para a pessoa fazer outras coisas. Então, pessoas que antes utilizavam transportes públicos ou até mesmo utilizavam sistema de caronas, agora podem utilizar o seu próprio carro e ficar fazendo alguma coisa enquanto estão se deslocando. Isso também pode causar percursos mais longos, porque a pessoa não está preocupada no tempo que ela vai perder dirigindo de um lugar a outro. O CNC é uma técnica produtiva que utiliza o poder computacional para esse processo. Por usar o poder da computação, ele possui maior eficiência do que o trabalho manual, e assim é capaz de aproveitar melhor o material na hora de produzir uma peça. Além disso, a possibilidade de miniaturização sacia a necessidade da produção de pequenas peças com maior eficiência, reduzindo os impactos ambientais. Mas o lado negativo dessa técnica é que há relativamente poucos estudos de análise de ciclo de vida para as máquinas que produzem essa técnica, que utilizam dessa técnica. E além disso, a maioria dessas máquinas são relativamente grandes, ocupando um grande espaço, uma grande quantidade de materiais para serem feitas e possuem um elevado gasto energético. Aqui é um exemplo de uma máquina utilizada em ambiente industrial que utiliza essa técnica de CNC. Bem, agora vamos falar sobre um outro tipo de automação, automação residencial, que, como a dos carros, também está bastante em alta. Bem, as casas inteligentes são comumente associadas com casas ecológicas. Isso faz bastante sentido se você parar para pensar na quantidade de energia que é economizada com esse sistema. Isso porque as casas inteligentes promovem um menor gasto de energia com iluminação e climatização. É possível ter sensores para ver quando é preciso ou não fazer o uso de lâmpadas, baseado na. É preciso saber ou não se é preciso utilizar lâmpadas, baseado em dados da iluminação natural no momento. E também se diminuir o custo com a climatização, já que é possível ver se tem alguma janela aberta ou se o cômodo já está na temperatura ambiente, se é realmente necessário utilizar energia para o processo de climatização do ambiente.
Além disso, também a redução do consumo de energia fantasma. Energia fantasma é energia consumida por aparelhos em stand-by. Com o uso da automação residencial, é possível apenas desligar esses aparelhos e religá-los quando alguém precisar utilizá-los. Mas as casas inteligentes também têm seus pontos negativos. Um desses é a alta rotatividade de aparelhos eletrônicos. Isso porque, como é uma tecnologia que está evoluindo rápido, os aparelhos rapidamente ficam obsoletos e é necessário comprar novos para ter tecnologia de ponta, o que acaba gastando muita matéria-prima. Outro ponto negativo é o maior gasto energético, já que existem muitos aparelhos inteligentes e o uso desse sistema incentiva você a consumir muitos aparelhos. Aqui estão as referências que a gente usou para realizar esse trabalho, e agradecemos a atenção.